levante suas mãos e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aplauda bem mais forte ao Senhor. Engrandeça o seu santo nome porque Ele é fiel. Obrigado, Pai, porque Tu és Deus conosco. Nós Te exaltamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cultuar o Teu santo nome e Te adorar na beleza da Tua santidade. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Declare. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar ao Salvador. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Chove o seu amor, o seu amor, sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, declara Ele. Deus está perto de nós, reina o seu. Esse Deus, dando brados de adoração, brados de louvor a Ele. Mas agora vamos levantar a nossa Bíblia. Levante mais alto que você puder. Se o irmão que está aí pertinho de você não trouxe a Bíblia, deixe ele segurar na pontinha da sua. Então vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível
sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta noite a Tua palavra possa expulsar do nosso coração toda ignorância a respeito do Natal de Jesus. Senhor, que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer o nosso coração se alegrar em conhecermos mais do Teu amor e da Tua fidelidade. Senhor, eu invoco a Tua bênção sobre os que estão aqui, sobre aqueles que nos assistem pela televisão, pelos que ouvem pelo rádio. Mas, ó Pai, que a Tua palavra seja viva. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, a Tua graça, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra nunca volta vazia. Em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. É tão interessante que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos as palavras textuais de Jesus. Nas cartas, nós encontramos interpretação das palavras de Jesus, e muitas vezes Jesus menciona algo e o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, interpretam pelo Espírito Santo aquilo que Jesus falou. Por isso que quando você toma a Bíblia, em João capítulo 5, o versículo de número 39, João capítulo 5, o verso de número 39, Jesus traz um mandamento. Ele não traz uma sugestão. Jesus traz um mandamento dizendo assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras estão aqui. A Bíblia é a palavra dele. E ele diz: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é testificar? É dar um testemunho. Testificar é dar um testemunho. Nós conhecemos Jesus pela revelação da palavra. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E vida eterna não é apenas para ser vivida depois da morte. Eu morro e entrei na vida eterna. Não. Jesus Cristo disse em João 21 assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, Jesus, Ele quer que a gente o conheça. Mas hoje, nós vamos começar do começo. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas houve um momento quando Deus se encarnou. Deus tomou forma humana, carne. O corpo de Jesus tinha células, tecidos, órgãos, neurônios, hormônios. Ou seja, o seu corpo físico tinha a mesma consistência do meu corpo e do seu corpo. Quando lemos de uma forma assim clara, em Isaías capítulo 7, o versículo 14. Isaías capítulo 7, não é 71 não. Isaías capítulo 7, o verso de número 14. De uma forma clara, nós encontramos aqui essa profecia a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Para ele não ter
no bojo da sua existência, da sua alma, o pecado. Quando Adão pecou, lá no jardim do Éden, o que aconteceu? Ele morreu. Morte significa separação. Ele não morreu fisicamente naquela hora, mas ele se separou de Deus. Até ele pecar, ele tinha a vida de Deus nele. Pecado é separação. Quando o homem no jardim do Éden pecou, ele morreu espiritualmente. Ele se separou de Deus. Por isso, nós vamos encontrar algo, que o salário do pecado é a morte. A morte física vem como consequência lá do pecado. Mas agora, como que Jesus então podia nascer sem pecado? Quando Adão pecou, eu pequei nele. Você pecou nele. Por quê? Nós estávamos nele. Se meu pai tivesse morrido aos 8 anos, eu estaria aqui? Se eu tivesse morrido com 12 anos, Ana Paula existiria? O André existiria? A Mariana existiria? Meus netos existiriam? Não. Por quê? Eles estavam em mim. Compreende? Por isso que ele teve que nascer de uma virgem, não foi simplesmente para ser algo assim diferente, inusitado. Era para não trazer na estrutura da sua alma essa semente do pecado. Jesus podia pecar como qualquer um de nós. Ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados, mas ele nunca pecou. Por isso que quando você vê 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías trouxe essa profecia. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Não encontramos aqui interpretação desse nome Emanuel, mas lá na frente vamos encontrar que a palavra Emanuel significa Deus conosco. Em Isaías capítulo 9, o versículo 6, 7 e 8. Isaías capítulo 9, versículos 6, 7 e 8, dizem assim. Agora nós estamos vendo essas profecias 700 anos antes do nascimento de Jesus. E diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O nome de Jesus não é o apelido dele. É o nome do seu caráter, daquilo que ele faz. Para meu nome, eu chamo Márcio. Um dia eu fui ver meu significado, tem livro que fala o significado dos nomes. Meu nome estava escrito lá, Márcio, natural de Marte. Eu não sou marciano, não, eu sou terreno. Meu nome tem nada a ver com o significado. Mas o nome dele não era simplesmente o apelido dele. Seria a expressão da sua vida. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus se encarnaria, viria até nós, não simplesmente com aparência humana, mas humano, como eu e você. Abra como está escrito em Lucas, capítulo 1, o verso de número 31. Lucas, capítulo 1, o verso de número 31. Depois de 700 anos, essa profecia se cumpre literalmente. Vem um anjo Gabriel e fala a uma virgem, a uma jovem, chamada Maria. E no verso 31 diz assim, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ó, verso 32. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando lemos em João, capítulo 1, o verso de número 14. João, capítulo 1, o verso de número 14. Jesus é Deus. Algo que você nunca pode entender, que Jesus não é menos do que Deus. Jesus sempre, o Filho sempre existiu, sempre, sempre. Há um momento quando Deus envia o seu Filho, envia a palavra. Por isso diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Agora, quando você lê aqui, João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é a palavra, o Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando eu abro a Bíblia em Romanos, capítulo 8, esse é um dos textos que o nosso coração percebe a razão pela qual Jesus Cristo veio. Deus se fez carne, Deus se identificou conosco, as unhas dele cresciam, seus cabelos cresciam. Não pense que Jesus era assim diferente, ao contrário, tinha a mesma estrutura humana, igualzinho a minha, igualzinho a sua. Mas quando lemos aqui, o que está escrito no versículo 3 de Romanos 8, diz assim: porquanto o que for impossível à lei no que estava enfermo é pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus não tinha aparência humana, ele era humano. As duas naturezas, a natureza humana e a divina, estavam ali. Você pode tomar, por exemplo, H2O. O que é H2O? Água. Mas ela se manifesta, você tem água sólida, gasosa e também líquida. Não é assim? Você abre a torneira, a água está ali, líquida. Você toma, põe no congelador, você vai ter a água o quê? Sólida. Você tem na atmosfera a água também. Aqui tem água, H2O, oxigênio e hidrogênio. Temos aqui, isso vira água. A natureza de Deus, Ele se manifestou, Deus se revelou. Nós só podíamos conhecer Deus porque Ele colocou dentro de nós, dentro de mim, de você, a nossa estrutura. Por exemplo, um animal, ele tem o seu corpo, ele tem a alma no sentido de sentimento, mas ele não tem algo que veio de Deus, que é o Espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Lá em casa eu tenho uma cadelinha, Jujuba, ela tem o corpo, ela tem a alma no sentido de sentimento. Quando eu cheguei ontem, ela estava lá, pulou, ficou com o rabinho assim, e ela entristece, ela se alegra.
Isso é alma. Mas nós não somos alma. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. O que é eterno de Deus em nós não é esse corpo. E o pó volte à terra. Nosso corpo vai voltar à terra como era. Por isso que vai haver um dia a ressurreição. Mas Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Você tem que sempre entender isso. Eu gosto sempre de falar assim. A pessoa fala assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas existe tanto Deus. Alá para uns é Deus. Eu compreendo. Existem tantos deuses por aí. Por isso eu sempre gosto de falar assim, Jesus te abençoe. Não é que eu não falo que Deus te abençoe, eu falo também. Mas eu quero que você entenda essa verdade. Porque na cabeça de muita gente, ele pode estar falando, Alá é Deus. Mas Alá não é o pai de Jesus, não é Deus, não é, compreende. Não é isso. Então quando você compreende assim, fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, isso aclara de uma forma tão bonita. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, essa é a revelação que eu precisava. Filipenses capítulo 2, eu vou começar a ler do verso 5, vamos começar do verso 5. Observe se o irmão que está ao seu lado, está lendo a Bíblia, porque se ele não estiver com a Bíblia, ele fica meio perdido, apenas ouvindo. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não como julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Jesus, ele se fez homem, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16. Aqui encontramos algo que é chamado o mistério da piedade. Mistério não é uma coisa assim, tchan, 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 não é isso. Mistério é esta revelação, algo que estava oculto e que foi revelado. Diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Compreende? Faça assim. Suas mãos iguais às dele. Iguais. Jesus não tinha aparência humana. Não. Ele era humano. As duas naturezas estavam ali. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e depois recebido na glória. Olha o versículo 5. Filipenses 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe um outro mediador. Não existe medianeira. Medianeira é uma cidade que tem lá no Paraná. Não existe medianeira. Não existe. Fala comigo, não existe medianeira. Não. Aqui a palavra diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e o Pai e os homens, só existe um mediador. Só um.
vocês três estão aqui, venham cá. Observem aqui, meu irmão que tem esse tupete bonito, sem cabelo, venha cá primeiro. Vamos imaginar que ele aqui estivesse aqui representando o Senhor Deus. Aqui. E vamos entender aqui está o homem. Entre o homem e Deus só existe um mediador, que é Cristo Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, como que diz aí? Homem. Como que ele é o mediador? Como ele é o mediador? As marcas dos cravos permanecem nele. Eu não sei explicar isso. Diz a palavra que o Senhor é o mediador. Não existe um outro mediador. Não existe mediadores. Ah, é o santo Beltrano, é a santa Ciclana. A palavra diz que está aí na Bíblia. Por isso ele diz, examinai as Escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você examina a Bíblia, você percebe que só tem um mediador. Quando há o Natal, é exatamente essa proclamação que Deus veio até nós. O mediador chegou. Aquilo que era no Velho Testamento toda uma profecia. Quando esse templo aqui foi construído, se você entrasse aqui, você não conseguiria entrar. Aqui era cheio de andaimes, mais andaimes, mais andaimes, mais andaimes. E esses andaimes estavam durante o período da construção. Tinha ferragens, foi colocado concreto, cimento, e fizeram tantos testes para isso não cair. Quando o prédio ficou pronto, os andaimes foram tirados. O Velho Testamento todo foi como que esses andaimes sendo colocados. Mas quando Jesus Cristo nasce, esses andaimes são tirados e fica apenas o quê? A presença do mediador. Pode aplaudir o Senhor? É essa a realidade. Porquanto há um só Deus. Não existe três deuses. Existe um Deus. Existe a tríplice manifestação de Deus, que Ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É como eu falei com vocês a respeito da água. Você a tem em forma líquida, sólida e gasosa, mas tudo é água. A estrutura é a mesma, Deus é Deus. Não pense que Jesus seja menor do que Deus. Deus é Deus. É Deus que se manifestou, é Deus que veio até nós. Quando você entende isso, e principalmente esse ponto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E a Escritura diz, Cristo Jesus, homem. Guarde no coração essa verdade. Por isso que ele disse, examinai as Escrituras. Onde eu vou conhecer essa realidade? Através das Escrituras. 1 João capítulo 4, versículo 2. 1 João capítulo 4, o versículo de número 2. Satanás é um enganador. Os demônios são enganadores. Ele fala mentira. Jesus nunca falou a mentira. E uma das maneiras que você tem para provar os espíritos é exatamente o que está escrito aqui. 1 João 4, 2 diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o verso 3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quando você volta aqui, no verso 2 diz, nisto reconheceis o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Normalmente uma pessoa quando está endemoniada, ela não confessa que Jesus Cristo veio em carne, porque ela está possessa desse espírito. É tão interessante isso. Ele espuma e não consegue confessar.
Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É pena que no Natal as pessoas trocaram Jesus pelo Papai Noel. Trocaram Jesus, a mensagem mais gloriosa da fé, por um símbolo que não tem nada a ver com ele. Natal é essa expressão máxima do amor de Deus, Deus se encarnando e vindo até nós. Em Gálatas capítulo 4, o versículo 4. Gálatas capítulo 4, o versículo de número 4, nosso coração bate tão acelerado quando encontramos aqui: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo porém a plenitude do tempo. Jesus veio na plenitude do tempo. Para Deus não existe nem passado, nem futuro. Para Ele é só o presente. Mas para nós existe algo chamado a plenitude do tempo. Quando Jesus veio nessa plenitude do tempo, havia algo tão interessante. O mundo parecia que tinha só um governo, que era o governo romano. O mundo falava uma língua, que era o grego, chamado grego koiné, era o grego comum a todos. O mundo estava pronto, chamada plenitude do tempo. Era como essa construção aqui. Houve um momento que os andaimes puderam ser todos tirados e ficou o prédio pronto. Não podíamos tirar o andaime enquanto o prédio não estivesse pronto. Então, no Velho Testamento, tudo que você lê, vê figuras a respeito de Jesus, vê o que ele viria fazer, o seu ministério, você contempla detalhes e detalhes e detalhes e detalhes. Jesus era semelhante a nós em tudo, exceto numa coisa: no pecado. Ele nunca pecou. Ele foi tentado, igual eu sou tentado. Olhe para mim. E a palavra diz que não vem sobre nós tentação alguma além das nossas forças. Pecado é sem vergonhice. Porque para você pecar, você tem que anular a proteção que Ele trouxe para a sua vida. Olha o que está escrito em Atos 3, 22. Atos, capítulo 3, o verso de número 22. A palavra diz: disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quando você lê Hebreus capítulo 2, o verso 17, Hebreus capítulo 2, o verso 17, algo tão glorioso. Quando você percebe a intercessão de Jesus, por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Olha o verso 17 como diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus, em todas as coisas, se tornou semelhante a mim e a você. Você precisa entender isso. Porque se você não entender, você nunca vai viver a plenitude do que seja a fé evangélica. Quando você diz assim, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Ele sabe quando você é tentado. Ele sabe quando você está sendo provado. Ele sabe quando você chora. Ele sabe. Por isso que ele pode se identificar com você. E você pode se identificar com ele. Não há uma tentação que venha sobre a sua vida que ele não tenha experimentado também.
Mas em todas as coisas, ele nunca desobedeceu o Pai. Por isso ele disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo povo. Jesus. Vamos falar o nome dele? Jesus. Outra vez, Jesus. Mas você pode dizer, mas pastor, então eu posso viver um dia inteiro sem pecar, querido? Pode. Você pode passar uma semana inteira sem pecar? Pode. Você pode passar um mês sem pecar. Pastor, ficar um mês inteiro sem pecar, nem um pecadinho? Pode, querido. Você pode passar um dia sem comer pimenta? Pode. Você pode passar uma semana inteira sem comer pimenta? Você pode passar um mês inteiro sem comer pimenta? Tem gente que não falou. Pode, fala, posso. Você não pode passar um mês inteiro sem comer pimenta? Pode. Você pode passar um mês inteiro sem tomar banho? Pode. Tem gente que passa o mês inteiro sem tomar banho? Pode. Você é livre. Entenda isso, você é livre. Você é livre para amá-lo. Você é livre para cumprir o que está escrito aqui, como é livre para voltar as costas para ele também. Jesus era sem pecado. Quando você lê aqui, vamos novamente para Hebreus. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 26. Jesus, ele veio como profeta, como sacerdote, como rei. O sacerdote era aquele que oferecia a oferta. E ao mesmo tempo, ele foi a oferta também ao Pai. Hebreus 7, do verso 26 até o 28, dizem assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Fale comigo. Uma vez por todas. Outra vez? Uma vez por todas. Olhe para mim. Quero corrigir agora um defeito que a Igreja Católica Romana tem. Que ela diz que quando na Eucaristia o sacrifício de Jesus se repete. O sacrifício de Jesus não se repete. O sacrifício dele foi uma vez, fale comigo, uma vez por todas. O sacrifício dele não se repete. Quando você come do pão, o pão continua sendo pão. Quando você bebe do vinho, continua sendo vinho. Não existe uma transubstanciação. O pão não vira o corpo de Cristo. O vinho não vira o sangue de Cristo. Ele diz fazer isto em memória de mim. Se eu estou aqui, você precisa ter memória de mim? Não, eu estou aqui. Mas vamos imaginar que domingo que vem eu não estivesse aqui. Eu estando presente, você precisa lembrar de mim? Não, estou aqui. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso em memória. Lembramos o preço que ele pagou. Lembramos a realidade da vida dele. Lembramos que somos dele e que o amor dele nos constrange. Por isso é que a palavra diz assim: por isso fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O verso 28 diz: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre.
Olha o que está escrito em 1 João 3, verso 5. 1 João, capítulo 3, o versículo 5. Você precisa entender que agora, principalmente no Natal, você precisa guardar do coração essa convicção que Jesus é Deus, que Jesus não é menos que Deus. Jesus se encarnou, é Deus que se encarnou, Ele se fez carne. E diz aqui, 1 João 3,5, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e o que? Nele não existe pecado. Nele não existe pecado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 22. Diz assim a palavra: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Nunca cometeu pecado. Tão diferente. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Volta um pouquinho a Bíblia. Hebreus 4, o versículo de número 15. Os músicos tomem seus lugares, os cantores. A palavra diz assim, em Hebreus 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas, o quê? Sem pecado. Vamos ler juntos esse verso? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecados. Vamos ouvir as palavras da boca do Senhor. Em João capítulo 18, João 18, verso 38. João 18, verso 38. Quem está recebendo entendimento essa noite, levante a mão. Quem está recebendo entendimento hoje à noite, levante a mão. Isto, porque eu não estou aqui para entreter os irmãos, eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Porque no Natal você precisa ter esse nível de entendimento. Não existe Papai Noel. Oh. É diferente. Em João 18, o verso de número 38. O próprio Pilatos diz, tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. O próprio Pilatos, eu não acho nele crime algum. Em João 8, o verso 46. João 8, o verso de número 46. É o próprio Jesus, confrontando as pessoas, abria o peito e dizia: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ninguém podia dizer, ele pecou. Você viu que ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos. Mas ele nunca pecou. Nunca. Agora, ele sempre existiu. E o verbo se fez carne. Quando você lê João 8, olha o verso 58. João 8, 58 diz assim. João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não passou a existir há 2000 anos atrás. Sempre existiu.
Sempre. Deus se fez carne há 2000 anos. Por isso ele diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No capítulo 17 de João, ele ora. E Jesus Cristo ora no capítulo 17. E no verso 5, ele ora dizendo assim, João 17, verso 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O verso 24. Verso 24. João 17, 24. Jesus está orando por mim. Fale assim, Jesus está orando por mim. E olha o que ele pede. Ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, esse é o clamor dele. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Você foi dado a Jesus. Você foi dado a Ele. 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 Você foi comprado por Ele. Por isso Ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Com qual propósito? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é precioso para nós aqui? O ouro. Ouro é uma coisa preciosa aqui. Lá é o que vai ser o asfalto das estradas. O que é precioso para nós aqui? Não é. É por isso que, se você não entender que aqui somos apenas peregrinos e forasteiros, tem pessoas que acham que vão ficar a vida inteira aqui. Não. Nós estamos aqui só de passagem. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. Sabe onde eu vou estar? Quando meu coração parar, no momento que eu fechar os olhos, eu vou abrir, eu estarei junto dele. Junto. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste. Você é dele. Você foi comprado por ele. Diz a palavra que ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo. Fomos comprados pelo seu sangue. Somos dele, somos dele. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste quando? Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Não pense, ele passou a existir há 2000 anos atrás. Não. A encarnação aconteceu há 2000 anos atrás. E ele viveu com os pés aqui, como homem, durante 33 anos. Colossenses capítulo 1, o verso 17. Colossenses capítulo 1, o verso 17. Colossenses 1, 17. Você precisa sair daqui hoje
com essa revelação para mudar a sua vida, para você se ver no espelho, examinar as Escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que faz um planeta não chocar com o outro? O que faz os limites dos mares? O que faz com que as leis que Ele criou, elas permaneçam? Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Vamos nos colocar em pé. Mas esse antes, ele falou do seu próprio sofrimento. Não havia nada, nunca houve um momento que os olhos do Senhor não estivessem fixos nos olhos do Pai. Quando você lê em Marcos capítulo 8, o verso de número 31, ele falou dos seus próprios sofrimentos. Quando você vê a cruz, a expressão maior está ali, o amor do Senhor. Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. A isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus olhos, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus, no verso 31, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele predisse o quê? Seus próprios sofrimentos. Mas ele falou da sua exaltação também. Quando você lê em Efésios capítulo 1, hoje, há um cântico que diz: te exaltamos, te exaltamos. Ele foi exaltado, viveu, e nós queremos cumprir o que está aqui. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Que palavra tão gloriosa. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios 1, 15, diz assim. Quem achou, diga: eu achei. Por isso também eu oro para que eu também aqui esteja incluído. Eu gostaria que cada ovelha de Lagoinha vivesse isso. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Verso 18, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o verso 22. E pôs
todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa exaltação, no livro do Apocalipse, vemos um vislumbre. Quando você abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, o último livro da Bíblia, alguns veem o Apocalipse como se fosse um livro assim, de terror. O Apocalipse é de exaltação, é de exaltação. Olha o que está escrito, Apocalipse capítulo 5. Vamos começar pelo verso 8, Apocalipse 5, de 8 a 12. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Nossas orações que fizemos hoje aqui, onde elas estão? Nessas taças. Verso 9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Verso 12, proclamando com grande voz. Vamos falar com os anjos, arcanjos, serubins, o que eles estão fazendo desde sempre. Vamos falar: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Outra vez: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Outra vez: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Vamos aplaudi-lo! Bendito, bendito. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor para sempre. Amém e amém. Jesus é Deus. Eu quero ler os últimos versos para você perceber a divindade e a humanidade de Jesus. Em João capítulo 10, João capítulo 10, o versículo de número 30. João 10, versículo 30. Jesus diz: eu e o Pai parecemos ser um. Amém? O que está escrito? Eu e o Pai somos um. Outra vez: eu e o Pai somos um. Olha o versículo 37 e o 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Põe sua Bíblia sobre o seu banco. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nesta noite desse domingo chamado Domingo de Natal, quinta-feira nós estaremos aqui adorando o Senhor pelo seu amor.
Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho. Mas você precisa sempre guardar no coração isso, de uma forma que não haja dúvida nunca no seu coração. Jesus é Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. É a nossa intimidade com Ele. No momento quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Ele não veio consertar a sua vida. Ele veio dar uma vida nova a você. E quanto mais você se rende a Ele, quanto mais você se rende. Houve um momento quando o apóstolo Paulo disse assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Sabe, você tem que entender isso. A palavra cristão não significa que você é da religião de Cristo. A palavra cristão significa que você tem a mesma natureza de Cristo, que Ele vive em você. A palavra diz, Cristo em vós, é a esperança da glória. Nós celebramos com alegria, agradecemos ao Senhor por Jesus, por Ele ter vindo. O Pai, a Palavra, o Espírito. Deus enviou a Palavra. O Espírito Santo, a Palavra é semente. O Espírito Santo fecundou essa semente no ventre de Maria. Jesus foi gerado. Jesus. Jesus é a palavra. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. Talvez sua cabeça pode ter ficado assim meio embolada, mas não embole não. É simples demais. É tão simples que uma criança pode entender. Não veja menor do que Deus. Entre eles não existe nem maior nem menor. São iguais. São iguais. Veja, adore-o. Adore. Porque o Pai diz para adorar. Adoramos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos leva a adorá-lo. O Espírito Santo nos faz com que os nossos olhos contemplem a verdade, para vivermos a verdade. Nesse final de ano, é um tempo maravilhoso. Não apenas para você abaixar a porta, como as empresas antigamente faziam, para fazer um balanço. Deixe hoje mesmo. Não precisa chegar ao dia 31, não. Comece hoje. Amar o Senhor. Amar. Ele diz, vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ou Ele é o primeiro na sua vida, ou Ele nunca vai ser o segundo. Ele diz, busque-me em primeiro lugar. Busque-me em primeiro lugar, tudo mais vem como um acréscimo. Eu cuido de você, eu te amo. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali no jardim do Getsemane, ele orou, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas não era o cálice dele ser preso, cuspido, torturado, pregado na cruz nu, como vergonha. Não era esse cálice, ele disse, para isso eu vim. É porque nunca o relacionamento foi quebrado. A Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. Mas quando Jesus esponjou todos os nossos pecados, desde o pecado de Adão até do último sobrevivente sobre a terra, todos os pecados caíram sobre ele. E Deus volta o rosto e não contempla o seu filho. E o grito dele ali na cruz foi esse, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele
que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No momento quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é justificado. E justificação é um ato declaratório de Deus, dizendo que a partir daquele momento, Ele te vê como se você não tivesse cometido um único pecado. Ele te concede graça e autoridade para você poder comparecer diante de Deus sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Isso é justificação. Vive essa realidade, filho. Pregue essa realidade. Viva. Mas agora levante a mão do seu irmão pelos corredores. Vamos fechar os corredores. Levante bem alto a mão dele e vamos adorá-lo. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, exalte a Ele, te exaltamos, te exaltamos.
Amém. Vamos falar o nome dele? Jesus. 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 Ele porás o nome Jesus, porque Ele salvará do pecado deles. Jesus significa Salvador. A palavra Cristo significa ungido. Jesus é o Salvador ungido. Coloque suas mãos sobre seu coração. Essa é uma noite de você lembrar, para mim, lembrar aquela noite, madrugada, 19 de maio de 1966, quando eu disse: Jesus, entra na minha vida. Eu estava podre, Ele entrou na minha vida, e onde estava podre, Ele colocou sua vida. Onde eu estava sujo, Ele me purificou. Onde eu não tinha forças, Ele me concedeu forças. Jesus, há um momento na nossa história, quando Ele nasce em nossa vida, nós já não nascemos com Ele. Há um momento quando nós fazemos a escolha. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche os seus olhos e com a mão no coração fale comigo: Senhor Jesus, eu te amo, porque um dia o Senhor entrou em minha vida, me libertou, me salvou, escreveu o meu nome no livro da vida, me encheu com o Espírito Santo para eu viver aqui na terra, não uma religião, mas a intimidade com o Senhor. Mais uma vez, eu me identifico com aquele dia e com as pessoas que estão aqui e que nos assistem, que ainda não te receberam. Eu oro como se fosse ela orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, miserável. Eu preciso do Senhor. Eu não sou digno de nada, mas eu abro o meu coração e eu te peço: entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andava com o Senhor, mas me desviei, agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora sozinho por você. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e orou comigo dizendo: eu volto aos teus caminhos. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. Levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que volta aos caminhos dele, levante bem alta a sua mão. Esse é aquela senhora, aquele lá atrás. Levante bem alta a sua mão, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão. Levante mais alto que você puder. Isso. Levante a sua mão. Pode levantar. Esta é a hora de Deus para você. Agora eu vou orar sozinho por você. Eu vou pedir que todos fiquem em pé agora, porque eu vou orar. Quero pedir que todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum, saiam dos seus lugares, venham até aqui, enquanto vamos estar cantando uma música. Quero pedir que cada crente olhe para a pessoa que está atrás, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Jesus é o Salvador. Venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Deixe o seu lugar e venha. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, esse é o momento de Deus para você.
Pode vir, pode vir. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adulto. Esse é o momento do céu para a sua vida. Vem, lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo. Venha, essa é a hora de Deus para você. Esse é o momento de Deus também para você, aí na sua casa, nesse presídio, no hospital. Não sei onde você me assiste, mas eu sei que Jesus está aí. E tudo que você tem que fazer para ser salvo é fazer como essas pessoas, abrir o coração, reconhecer que você precisa dele. Só Ele para te perdoar, só Ele para te salvar, só Ele para te dar uma nova oportunidade. Faça isso, diga: Jesus, eu quero, eu me entrego a Ti. Ou você que estava desviado, é a hora de você voltar. Parece um telefone agora, 3429-9550. Pode ligar. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código aqui é 031-3429-9550. Se você está por aqui, venha, permaneça ligado, porque exatamente daqui 10 minutos nós vamos começar o culto chamado Cristo Vivo, e Deus vai continuar falando com você. Eu queria pedir meus pastores para se aproximarem dessas vidas. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé, podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim, pode chegar. O Senhor Jesus, o maravilhoso Senhor que falou com vocês, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. No momento quando você veio para Ele, Ele te abraça, nunca mais vai te deixar, nunca. E Ele diz: ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Igreja, estenda as mãos agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás, da morte, e ligamos essas vidas ao Senhor, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor, perdoados, salvos, santos, restaurados, com o nome escrito no livro da vida. Que sobre eles haja, Senhor, agora um milagre da salvação, a bênção da reconciliação, que tudo seja tão novo para eles, que eles experimentem a graça de viverem com o Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou, nunca mais vai sair. Seu nome é escrito no livro da vida, mas hoje você recebe uma família, que você vai poder contar com ela. Pode ser diferente, eu não sei como é a sua família, mas a igreja aqui em Lagoinha, somos uma família amorosa, carinhosa. Você pode contar conosco, queremos te ajudar nessa caminhada, porque somos